Estamos aqui hoje para a gravação de mais um episódio e esse está super especial. Pela primeira vez trouxemos uma convidada, a doutora Duda. Ela é biomédica, conceituadíssima aqui na nossa região e ela vai trazer um pouquinho da experiência dela para o nosso tema de hoje, que é autoestima não é vaidade. É o impacto do autocuidado na saúde mental. Duda, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da tua trajetória, como você nos conheceu e já desde já deixar bem importante, assim, ó, bem frisado a importância da tua participação hoje aqui com a gente. Então, eu sou a doutora Eduarda Morauer, socióloga da Morauer Clinic, que é localizada aqui em Itajaí. A gente tem uma clínica referência e as 2 são minha paciente. Conheci a Tamires através da Thaíse no meu consultório. Então as 2 são maravilhosas, eu cuido desses rostinhos. E o meu propósito de vida de ser biomédica é servir e além de servir é transformar vidas todos os dias através das minhas mãos e dentro do meu consultório. Então, eu olho para todos os pacientes com um olhar individualizado e eu amo fazer o que eu faço todos os dias. Esse é meu propósito principal. Então, a gente vai falar hoje sobre um assunto, acho que super atual, né, e necessário. Quando a gente fala, de autocuidado, muitas vezes ele é tido como futilidade, ou até mesmo a gente confunde o autocuidado com a vaidade. Então, Tamires, eu gostaria que tu trouxesse aqui pra gente um olhar da psicologia, realmente, sobre o que é autoestima. Vamos lá então. Duda, muito feliz por dividir a mesa hoje contigo. Grata pela tua vida, pelo teu trabalho que é incrível e de fato, né? A Duda vem de encontro com essa temática justamente porque a autoestima, ela não é um tema fútil, como muitas vezes é um termo banalizado. Na verdade, a autoestima, se a gente for conceituar essa palavra, tem a ver com um valor subjetivo que eu dou para mim mesma. Então, quando a gente estuda e fala um pouquinho sobre autoestima, em um termo mais técnico, a gente fala de pelo menos 3 pilares: autoconceito, autoimagem e também a nossa autocompaixão, né. O autoconceito é aquilo que eu entendo que eu sou, é o significado que eu dou para minha existência, para as minhas características, o que eu estou valorizando em mim, né. O que é importante para que as pessoas me conceituem. A autocompaixão tem a ver como eu me acolho dentro das minhas fragilidades, porque, eu tenho autoestima, todas nós temos autoestima, alta ou baixa, porque ela também não é estática, né, em alguns momentos e dependendo dos gatilhos, em momentos de vida a gente pode estar com ela um pouco mais equilibrada, um pouco mais deficitária ou enfim. A nossa autocompaixão tem a ver com esse olhar de vulnerabilidade, que não é algo ruim, mas que é algo que eu aceito, acolho e tenho autocompaixão, porque é fácil ter a heterocompaixão, né. Eu me compadecer, eu ter compaixão pela fragilidade e pela dor do outro, tá aí a minha. E aí, por último, e um outro pilar que é super importante, que é a autoimagem. Como que eu me enxergo? O que que eu valorizo na minha imagem? O que que me faz sentir bem? Porque beleza é subjetiva. O que eu acho belo em mim, pode ser que eu admire algum tipo de beleza, mas que não combina comigo. E Uhum. aqui entra tanto a questão corporal, física, quanto, por exemplo, vestir-se. Não sei se vocês já passaram por isso, mas como mulher, admiro vários estilos de moda que as pessoas adotam e incorporam e que não fariam sentido para mim. Porque dentro do meu conceito de autoimagem, se eu vestir determinada vestimenta, eu posso achar que eu tô horrível e aí vai baixar a minha autoestima. Então, basicamente é isso, né? E cabe aqui também, deixar, né, que a autoestima ela não é criada por um procedimento, e sim ela se encaixa em ser fortalecida por ele de como a pessoa se vê, como ela se sente. Ela se olha no espelho, ela gosta do que ela tá vendo, aquela imagem reflete de verdade o que tu é, porque às vezes a gente tá se olhando no espelho, ou os pacientes estão, ou quando chega no consultório fragilizado, não é o que de fato tá vendo. Ele tá se olhando, ele gostaria de ver algo muito melhor, buscar a melhor versão, que é isso que traduz a autoestima, a gente cria e fortalece ela, mostrando de verdade a força que nós temos, não nós só mulheres, mas um todo. Então, a gente pode se olhar com mais carinho, com outro olhar, e eu vejo isso dentro do consultório, quando a gente gosta do que vê,
a nossa imagem reflete. E eu gosto de falar sempre uma frase que é o que impacta muito, né? Antes mesmo da gente falar uma palavra, a nossa imagem chega antes. Uhum. Então, é aquilo que nós queremos comunicar com a nossa imagem. Então, isso é totalmente importante porque isso reflete no posicionamento, na busca por querer melhorar. Porque a pessoa que está se sentindo bonita e falando de imagem mesmo, ela se comunica melhor, ela se posiciona melhor, ela se sente bem, ela se sente segura e confiante para entregar aquilo que de fato ela busca. E outra, né, todo mundo fala, se posicionar melhor significa, às vezes, buscar o emprego dos sonhos, né. Eu já ouvi muito isso. A pessoa, quando ela não tem confiança e segurança, ela se sente o quê? Acuada. E quando a gente, né, quer mostrar que tá bem, ela consegue chegar no objetivo dela. E eu posso fazer um adendo aqui e falar de mim mesma, porque eu passei por um processo de emagrecimento, vocês acompanharam, né, de pertinho, eu emagreci 47 quilos e quando eu estava lá atrás, eu me sentia acuada. É como se as pessoas me acuassem pelo fato de eu trabalhar com estética e ser gordinha. Apesar que eu vi muito dos pacientes, eu não te via daquela forma. Pelo fato de se vestir, de estar bem, de incentivar as pessoas. Mas hoje eu me sinto muito melhor. Eu me sinto mais confiante. Eu me sinto mais incentivadora. E hoje eu também sou outra pessoa. Hoje eu faço coisas que eu achei que eu nunca faria, como, por exemplo, gostar de exercício físico. E faz parte, Então, né? Isso faz muito sentido, porque eu já fui, né, sou paciente da Duda e realmente acompanho já toda essa tua trajetória e eu fui uma das pessoas que falei, eu não te via dessa forma. E quando realmente eu vi as fotos de antes e depois, enfim, e mesmo estando acompanhando o processo, eu não te via realmente da forma como você estava ou como você se via. E é como tu falou, do jeito que você se posicionava, o jeito que você se vestia, não trazia essa problemática, assim, ah, eu não vou lá porque ela não cuida da imagem dela. Não, sempre tive a impressão de que você sempre se estava tudo ok, né? Isso não era um problema. Mas eu quero aqui, antes que a gente passe um pouquinho adiante, deixar claro que esse episódio ele não é só para mulheres. Eu gostaria de trazer aqui uma chamada especial para os homens, porque o autocuidado, a autoestima, a vaidade, que são os temas que a gente vai trazer aqui hoje, e o impacto disso para a saúde mental, não é só uma situação do ambiente feminino. É uma situação que perpassa, então, todos os gêneros, né? Toda a situação. Então, você, homem, fica aqui porque não é um assunto mimimi de menininhas. Apesar da nossa cor aqui estar rosa hoje, não é só para mulheres esse episódio. Vamos aqui agora. Tamires, eu gostaria que tu deixasse uma situação aqui e explicasse pra gente. Autoestima, ela é saúde ou ela é vaidade? Ou não tem nada a ver essa minha pergunta? Tem tudo a ver. Como a gente falou um pouquinho antes, autoestima tem a ver com me querer e como qual é o valor que eu dou para mim mesma. Então, é subjetivo, não existe uma fórmula mágica em que as pessoas chegam lá no consultório e falam: Tamires, eu quero desenvolver e melhorar minha autoestima. O que eu faço? É encontrar dentro desses 3 pilares o que é importante para ti. Por exemplo, a Duda estava se considerando acima do peso e decidiu, por um processo de emagrecimento, que não foi também mágico, né? Do dia para a noite. Ela foi adaptando o autoconceito, ou seja, foi começando a ficar desconfortável com aquela autoimagem e, ao mesmo tempo, ela teve um processo de autocompaixão com ela mesma. Vai ser num tempo determinado, vou programar como que vai ser isso que eu almejo, que vai me ajudar a trabalhar minha autoestima. A vaidade, ela não é saudável. A vaidade, ela é um termo até muito banalizado, assim, como algo saudável, como algo bonito, como algo legal. A autoestima é saudável. A vaidade, ela pode entrar num quesito de comparação social, por exemplo. Mas olha que quebra de paradigma. Porque quando a gente é criança, principalmente daí aqui meninas, a gente escuta o quê? Ela é vaidosa. Ela é tão vaidosa, porque a gente já começa a querer passar os mesmos hidratantes que a mãe, porque a gente começa a querer usar o batom igual, e a gente trata isso, pelo menos, né, o que eu tive no meu Romantiza, crescimento. né? Isso, eu romantizei isso, de que vaidade era algo bom. Mas por isso a comparação. Porque na infância já eu lembro muito de termos uma avó vaidosa. Sim, A isso. nossa avó era vaidosa, ela era cheirosa, ela era. E nós imitávamos aquele comportamento
sem criar a nossa própria identidade. Obviamente, crianças consolidam a identidade com base nos pares, né? Nas Admiração, né? pessoas que elas convivem. Então, se isso for uma mola propulsora para que você encontre o que é importante e valorativo para ti, sim. Mas se a vaidade entra num campo de comparação, porque a Duda emagreceu 47 quilos, então eu quero também. Eu não aceito menos do que. Aí é um campo vaidoso que pode. A gente entra daí na história de Narciso, né? Do cara que se admirava demais no lago e se afogou na própria beleza e imagem que ele construiu. A vaidade, ela pode nos afastar da autoestima. Chega um momento que eu digo, mas cadê a minha identidade? Na verdade, eu estou me vestindo de uma maneira, estou me posicionando de uma forma que não tem a ver comigo. Então, eu fui conduzida por uma vaidade e me afastei da minha autoestima. E aí eu tenho aquele efeito que eu vou declinar de uma forma muito, muito intensa, né? Muito Mas drástica. eu acredito também que vem em contrapartida, antigamente, né? Que fala pra gente sobre vaidade, é o cuidado. E as Isso. pessoas confundiam a vaidade com o cuidado. Então, ela é vaidosa porque ela se cuida, porque sempre vem com alguma coisa, né? Então, eu acredito que as pessoas confundem muito isso. E aí é onde entra numa distorção até do que é de verdade estar e ter autoestima e ter a vaidade, né? É verdade. Eu acho que essa questão, né, do autocuidado, eu gostaria de deixar aqui o meu posicionamento, né, de vivência, não científico, gente, porque aqui as pessoas que realmente entendem, né, são a Tamires e a Duda. Mas eu entendo que o autocuidado, ele vai muito além do que a gente vê no espelho, né? Então, realmente, eu acho que é uma situação que eles estão entrelaçados, né? É, autoestima, autocuidado, mas vai muito além do que a gente vê no espelho. Uma das colegas nossa aqui nos bastidores estava falando antes sobre uma situação que aconteceu na pandemia, que a orientação dos médicos, né? A orientação geral era de que a gente tirasse o pijama, né? Quem não gosta de ficar o dia inteiro de pijama em casa? Eu era uma pessoa que até 5 anos atrás julgava pessoas que ficavam de pijamas, né? Eu achava um absurdo eu acordar e não me arrumar, mesmo que eu fosse ficar em casa. Mas depois que eu me tornei mãe, e sim, o período da pandemia, porque foi no mesmo período, Sim. eu tive essa virada de chave de gostar muito de ficar de pijama. Ao ponto de que às vezes tu normaliza, tu não querer fazer nada durante o dia, e isso vai virando, né, um estado depreciativo. Eu acho que entra também numa questão de depressão, tu pode, né, ir Uhum. desenvolvendo. Então eu acho que o autocuidado, ele vai muito além disso. Então a gente tem a questão do básico, né? Acordar, você vai ficar em casa, tira o teu pijama, põe uma roupa ok, tu não vai colocar uma roupa de festa, de missa, mas, né, uma roupa ok pra tu ficar em casa. Se não tem o hábito de se maquiar, mas passa pelo menos a tua vitamina C, né, Duda? O teu hidratante, um protetor solar, prende o teu cabelo, sei lá, coisas básicas. Se você gosta de atividade física, como a Eduarda falou, que não era um hábito antes, né? Mas que a gente leve isso como uma situação de autocuidado, não só por uma questão de estética. Então, uma atividade física, uma leitura de um livro, eu acredito que também entra nessa questão do autocuidado. Sim. Hoje eu vou me dar ao luxo de assistir uma série, de maratonar uma série. Acho que tudo isso, assim, vai englobando e aí eu acho que isso também impacta na questão da autoestima. E da saúde mental, certamente. Exato, exato. Então, Tamires não, vou perguntar para a Eduarda. Duda, quando que tu percebes lá na clínica que a busca pela vaidade deixa de ser saudável? A busca pela autoestima, Beleza pela idealizada, beleza né? idealizada, é isso. Quando que tu vê que isso, assim, parou de ser saudável? Quando a pessoa busca pelo padrão e quando ela busca pelo exagero. Então, são 2 limites aonde eu pesco ali que acaba saindo fora até mesmo do que eu trabalho, porque quem me procura hoje, o público que eu conecto, é a naturalidade. Eu fui na Duda porque eu vi que é natural, porque eu vi que não tem exagero. O medo, ele vai existir. "Ai, meu Deus, como que eu vou ficar pós-procedimento? Vai inchar? Vai ter hematoma?" Sim. Mas é essa busca do padrão. O padrão ser igual a todos, eu não gosto, eu não trabalho desse jeito. Então, ficar exagerado não é o ideal, ficar com rostos padronizados mesmo, né? Uhum, Eu não uhum. concordo, eu não atuo, eu não trabalho. E geralmente eu não atraio esse tipo de paciente, porque o paciente que gosta do exagero,
ele já busca o profissional que é exagerado. Ele se identifica. As pessoas que sentam de frente para mim, geralmente elas olham para a naturalidade. Então eu até deixo um adendo aqui que ter uma ruguinha é normal, né? A gente não gosta, mas ter uma ruguinha é normal. Por quê? Porque a gente se torna natural. E a gente quer ser bonito natural. A gente não quer que um preenchedor fique aparecendo. Inclusive, a gente não quer que a gente tenha uma pele flácida, então a gente vai em busca do quê? Retardar o envelhecimento com naturalidade. Então, lá na clínica, tudo que é exagerado ou tudo que quero ser dentro do padrão não existe. Ou quero ficar igual essa pessoa. Não tem isso. Não existe ficar igual a outra pessoa. Cada ser humano é autêntico, tem que ter a sua identidade, tem que se sentir confortável, tem que se sentir bonita, mas com a sua identidade. Cada um tem a sua. Então a gente vai realçar lá dentro da clínica o teu traço, o que é mais bonito. Eu vou tirar as sombras do teu rosto que te incomoda, mas jamais eu vou te deixar outra pessoa, E olha que né? interessante isso que tu falas, né? E eu imagino daí já no campo de distorção e dissociação de quem eu sou, quem chega por lá e mostra uma imagem e fala, eu quero ficar igual esse daqui, Uhum. Assustador, esquece né? todos os meus traços e eu não me importo que mude a configuração do meu rosto. Quão doente isso é. E é mais comum do que parece. Parece irreal falar isso, né? Mas é mais comum do que parece. Geralmente, o que acontece que eu vejo muito, né, na minha área profissional? As pessoas que trabalham com isso comparam muitos famosos. E é uma das coisas que eu não faço, né, no meu trabalho, no meu perfil, porque não tem como se comparar. Aqui a gente está falando aí de jeito de se posicionar, né? Por exemplo, agora do Vini Júnior na Copa. Uhum. Todo mundo falou sobre esse assunto e queria saber qual tipo de procedimento ele fez. Só que foi feito individualizado para ele, não foi pego o rosto, ó, quero ficar desse jeito. Não, não é isso. Não é querer ficar igual, não é querer adivinhar o que ele fez. Então é um tipo de trabalho que eu não faço. A pessoa esquece da identidade e o porquê ela tá ali, porque ela tem um propósito, um porquê, uma vida, uma família. Então, a maioria dos maridos tem medo de como essa esposa vai ficar. E geralmente Sim, o meu, inclusive. Quando eu comecei a fazer procedimentos, ele dizia assim: tu não vai mudar o teu rosto, né? E aí, obviamente que não, porque eu fui uma profissional, que é a Duda, que trabalha com naturalidade, óbvio, né? Mas porque tem a ver com isso, realçar os traços, melhorar, claro, uma expressão ou outra. Mas o que eu gosto do trabalho da Duda, de fato, inclusive, qual que é o teu perfil para que as pessoas possam ir lá conferir e acompanhar e também se tornarem clientes e seguidoras? É justamente isso, porque quando eu abro o teu perfil, eu vejo pessoas reais com um melhoramento e o resgate da autoestima, muito para além da imagem só, né? Desse posicionamento externo, mas tu trabalhas a autoimagem, como eu me percebo. E também, assim, muitas pessoas se olham ao longo do tempo aí, pacientes antigas, né? Porque tem o paciente que sabe esperar o prazo e tem o paciente que vai em busca de um resultado mais imediato, né? E a minha fala é a seguinte: tudo que é muito imediato vai trazer o exagero. Então a gente precisa começar pela estrutura. A gente como uma casa. Por onde começa uma casa? Pela estrutura. A gente estrutura esse rosto, aí falando de colágeno mesmo, que eu falo que é a cola da pele, a gente começa pelo colágeno e aí a gente vai partindo para outros caminhos. Aí, nesse caso, é só refinar. É só chegar lá e pintar, vamos supor. Melhorar. Melhorar. Então, assim, é só refinar aquele resultado. Tem pacientes de longas datas que se olham fotos de 7 anos atrás e assim, meu Deus, como eu posso ser essa pessoa hoje, sendo muito mais jovem hoje do que eu era? Tipo, uma foto de 7 anos atrás era para ela estar de outra forma, né? Então, hoje o envelhecimento ele tem outra cara. A gente pode retardar e mostrar que a gente pode ser uma versão turbo, melhor, né? Isso. É, a Respeitando o qualidade. processo do próprio envelhecimento, né? Duda, qual que é teu perfil? Fala pra gente. Meu perfil, então, é @doutora Eduarda Morauer. Segue lá. Bora acompanhar e seguir. Gente, encaminhando aqui já para o final, porque a conversa está uma delícia, realmente. Acho que a gente poderia ficar horas, mas a gente tem um protocolo, né? Tem que respeitar aí o nosso protocolo. Eu gostaria que agora, Tamires, polêmica, hein? A pergunta que eu vou fazer aqui agora. Muito polêmica, mas vamos lá. Como que eu consigo diferenciar um narcisista de uma pessoa com ego inflado? De uma pessoa que tem uma autoestima saudável, né? Isso. Bom, quando a gente fala de narcisismo, aqui a gente não está caracterizando o transtorno, Não. a gente está falando de comportamento narcisista, Isso. né?
Uma pessoa que tem uma autoestima saudável, adequada, ela não vai precisar te diminuir para que a autoestima dela seja retroalimentada pela tua insegurança. Então, basicamente isso, tá? Estou respondendo de forma objetiva. Sim. Se eu tenho uma autoestima saudável, eu vou querer te ajudar a alavancar a tua, a encontrar o teu valor que é subjetivo dentro da tua autoimagem, teu autoconceito, tua autocompaixão. É isso. Sempre que houver uma pessoa com uma autoestima, o tal do ego inflado, não é uma autoestima genuína, é uma insegurança velada de superioridade. Só que essa superioridade ela é nutrida e alimentada pela tua insegurança, né? Pela insegurança do outro. Olha, eu acabei de conseguir plantar uma ideia na cabeça da Thaís de que não tá tão legal assim a autoimagem dela. Então, eu fico superior e eu me sinto... Bem, aqui a minha autoestima tá muito boa, Thaís, então eu quero que tu seja igual a mim. E não existe um padrão de novo, uma fórmula mágica, né? Basicamente isso. Perfeito, super esclarecido. Então, gente, o que eu gostaria aqui de deixar para vocês é que além, né, da gravação do dia de hoje sobre esse tema de, assim, importância elevadíssima, deixar aqui esclarecido que é por a gente acreditar que pessoas, né, fortalecidas podem aí gerenciar a sua família, o seu local de trabalho, comunidades, que a gente criou também, somos aqui as cofundadoras, um projeto lindo chamado Elo Forte Mulheres. E agora a gente vai fazer aqui uma pequena apresentação do projeto, mas já deixo aqui, dia 12 de setembro de 2026, reserva essa data, já dá uma olhadinha no nosso perfil, porque vai ser incrível. E um dos pontos que a gente vai levar para o nosso evento é exatamente isso, a importância do fortalecimento de todas as áreas da vida das mulheres, inclusive essa questão da autoestima. Tamires, vai lá. Esse evento, então, ele é exclusivamente para mulheres. A primeira edição é neste ano. Ele nasceu da junção de mulheres que são comuns e que têm fragilidades, mas que têm um propósito de servir outras mulheres a encontrarem também o seu propósito de vida. É uma rede. O próprio projeto já fala, né? O sentido do nosso projeto é um elo que se conecta ao outro e se torna aí uma grande corrente de mulheres fortalecidas. Basicamente isso. Tá aí a nossa diferença no mundo, a feminilidade. O que é? Quer saber mais? Quer viver essa experiência? Bora com a gente pro Elo Forte. O brinde oficial. Duda, gratidão pela tua presença aqui. É muito importante te ter nesse projeto Elo Forte e é muito importante te ter na minha vida e certamente na da Thaís. eu agradeço. Beijinho! Um abraço, até logo. Tchau, tchau.